Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, pessoal. Vamos analisar aqui passo a passo os nossos palpites de amanhã. Amanhã, 15/2, 15 de fevereiro, sabadão aí bem movimentado para vocês, de 7 jogos. Começando direto ao ponto, como todo mundo gosta. Vamos aí já de cara para o clássico carioca, né? Clássico agora no Rio de Janeiro, bastante clássicos, principalmente o time do Flamengo, que vem aí de 3 clássicos seguidos, né? Esse é o terceiro. Vamos para o jogo de Flamengo e Vasco amanhã às 9h45 da noite. Esse jogo era para ser às 16 horas, mas devido ao calor e tudo que tem tido problema nos últimos jogos, o jogo foi trocado para as 9h45, 21h45. Para Flamengo e Vasco, Flamengo aí com odd de 1.52, 1.52, 1.51, né? Casa de aposta coloca o favoritismo para o Flamengo e para o Vasco em média aí de 7.0. Eu, para falar a verdade, eu acredito no favoritismo do Flamengo. Pelo momento do Flamengo hoje, o Flamengo tem sim um favoritismo pelo seu momento que vive, né? Comparado com o do Vasco. Porém, eu acho que 7.00 para o Vasco. As casas de aposta colocam o Vasco como zebra, né? Uma odd tão alta dessa daí. Mas, né? O momento do Flamengo é melhor, o time do Flamengo hoje é melhor. Então, vamos considerar essa desvantagem tão grande para esse clássico. O Flamengo primeiro colocado com 17 pontos e o Vasco terceiro com 14, né? Os últimos jogos aí do Flamengo, na maioria de seus jogos, 2 gols para frente. Nos últimos jogos individuais do Vasco também, jogos movimentados, né? O último jogo o Flamengo ganhou de 1-0 e o Vasco empatou com o Sampaio Corrêa. Realmente o momento do Vasco, por essas e outras que as casas de aposta botam o favoritismo, apesar que é um clássico, tem que ser respeitado, mas é por essas e outras que as casas de aposta colocam esse favoritismo todo para o Flamengo, porque o Vasco realmente empatou com o Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa aqui, olhar rapidamente, o Sampaio Corrêa está em quarto colocado, não está tão mal. O Sampaio Corrêa não está tão mal colocado assim não. Então realmente foi um jogo equilibrado mesmo, né? Então vamos seguir aqui nos confrontos agora diretos, né? Temos aí 1-1, 6-1, né? Foi aquela goleada do Flamengo do ano passado. Temos aí 3 jogos em 2024, 2 jogos em 2023. Então temos o 1-1, o último jogo foi empatado, Flamengo e Vasco ano passado 1-1. Temos aí um 6-1, goleada histórica do Flamengo. O outro jogo 0-0, outro 1-0 e um 4-1, né? Então, nitidamente 2 gols para frente muito forte nesse clássico dos milhões de Flamengo e Vasco, né? O Flamengo tem uma, 2, 3 vitórias. O Flamengo tem uma vitória de 6-1, uma vitória de 1-0, uma vitória de 4-1. Nesses últimos 5 jogos o Flamengo tem 3 vitórias contra o Vasco e 2 empates. Então nos últimos 5 jogos o Vasco não venceu o Flamengo. Perdeu 3 vezes o Vasco, empatou 2, de 1-1 e de 0-0. Então para esse jogo não tem para onde correr. Nosso palpite de segurança, o mais de 1,5. E segunda opção, apesar de ser clássico, mas pelo momento, pelo time, pelo elenco, pelo o futebol que está jogando, está mostrando em campo, o Flamengo para vencer como segunda opção. Primeira opção, mais de 1,5. Segunda opção, Flamengo para vencer. Vamos agora pela ordem aqui. Premier League, Leicester e Arsenal, né? Favoritismo aí das casas de aposta para o Leicester, 1.33 em média aí para o Leicester. O Arsenal, perdão, 1.33 para o Arsenal. O Arsenal é o segundo colocado com 50 pontos e o Leicester é o 18º colocado na zona de rebaixamento aí da Premier League com 17 pontos, né? A odd do Leicester aí 9, uma odd mesmo bem alta, odd de zebra no caso. Então o Arsenal é o seguinte, o Arsenal para mim tem seu favoritismo. O Arsenal está a 7 pontos do Liverpool, né? O Arsenal tem 50, o Liverpool tem 57, então está a 7 pontos do Liverpool. Tem que ganhar, né? O Arsenal tem que ganhar porque está a 7 pontos. Se perder e o Liverpool ganhar, o Liverpool vai abrir 10 pontos. Então se já está complicado para segurar o Liverpool nessa Premier League, se o Arsenal, que é o segundo colocado hoje, perder,
vai ficar bem mais complicado, né? Então o Arsenal precisa aí da vitória para diminuir essa vantagem de 7 pontos. Nos confrontos individuais do Leicester interessantes, para gols também os confrontos individuais do Arsenal a mesma coisa, e nos confrontos diretos temos um 4-2, um 1-0, outro 4-2, um 2-0 e outro 2-0. Confrontos diretos movimentados, né? Confrontos de gols, bastante gols. Para esse jogo vamos de primeira opção, Arsenal para vencer. O Arsenal nos últimos 5 jogos diretos tem 1, 2, 3, 4, 5. O Arsenal venceu os 5 jogos que disputou contra o time do Leicester. Venceu os 5, 4-2, 1-0, 4-2, 2-0 e 2-0. O Arsenal não perde para o Leicester, pelo menos há 5 jogos aí o Arsenal ganhou do Leicester, todos os 5 confrontos que jogou contra o Leicester. Então para esse jogo, Arsenal para vencer, né? Por ser mais time, por estar precisando dessa vitória, para o Liverpool não abrir muito na liderança. Arsenal para vencer. E segunda opção, o mais de 2,5, se confirmou também bastante nos confrontos. Teve 2-4-2, teve 2-4-2 e 2-2-0. Então vamos de Arsenal para vencer, primeira opção, e segunda opção, ou mais de 2,5, 3 gols para frente. Agora indo para a Bundesliga, campeonato alemão, Bochum e Dortmund, certo favoritismo para o Borussia Dortmund aí, 1,67 em média de odds, 5 aí para o Bochum. Ficar um pouco ligado, pessoal, que esses times aí, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, esses times estão na Liga dos Campeões. Essa semana vai ter Liga dos Campeões, então esses times estão envolvidos aí no mata-mata da Liga dos Campeões e às vezes vão poupar alguns jogadores, tá? Não sei se é o caso do Dortmund aqui, mas como eles estão envolvidos ali na Liga dos Campeões e nessa semana vai ter os jogos de volta, alguns times podem poupar. O Dortmund, 11º colocado, muito abaixo da tabela no campeonato alemão, o time que briga por título está na 11ª colocação com 29 pontos, e o Bochum é simplesmente o lanterninha aí, o último, né, o 18º colocado com 11 pontos. Para esse jogo, vamos olhar aqui os confrontos individuais, movimentados aí para o Bochum e também movimentados para o Borussia Dortmund. Confrontos diretos, temos aí 4-2, 3-1, 1-1, 1-1 e 2-1. Confronto aí movimentado, né? 2 gols para frente, bastante forte aí, e não vamos correr disso. Primeira opção, o mais de 1,5, que se confirmou em todos os confrontos diretos entre Bochum e Dortmund. E segunda opção, fora para vencer, um pouco mais arriscado, ambas marcas sim também entra aí para quem quiser colocar. Nos últimos 5 jogos, os 5 se confirmou, ambas marcas sim, mas eu vou aí de mais de 1,5 e fora para vencer. Borussia Dortmund para vencer aí fora, pagando em média 1,67, uma odd interessante. Mas só ficar um pouco esperto aí pela questão que esses times estão envolvidos na Liga dos Campeões e podem poupar. Nosso próximo jogo na Premier League novamente, Manchester City e Newcastle. É o jogo entre City e Newcastle. O City, que também está envolvido aí na Liga dos Campeões, está uma odd até alta, 1,95 em média aí para o City, 3,30 para o Newcastle, né? O City aí que é 5º colocado com 41 pontos, e o Newcastle 6º colocado com 41 pontos, 5º contra 6º, né? Os dois com 41 pontos. Todo mundo sabe que o City não está nos seus melhores momentos, né? No meio de semana aí contra o Real Madrid estava ganhando e levou uma virada no final do jogo dentro de casa, vai ter que buscar a vitória na casa do Real, jogo complicado. Então o City aí é um dos times aí que eu falei agora há pouco, o City é um dos times que devem poupar, apesar que eles dão muito prioridade à Premier League, mas deve poupar aí pela questão do jogo contra o Real Madrid, que eles podem sair da Liga dos Campeões aí na próxima quarta-feira. Os confrontos individuais do City, movimentadíssimo aí, 2, 3 gols para frente. Os confrontos individuais do Newcastle, a mesma coisa. Nos confrontos diretos temos o 1-1, 2-0, 3-2, 1-0 e 1-0. 2 gols para frente muito forte. Para esse jogo vamos ter novamente palpite de segurança ou mais de 1,5. O City não está nos seus melhores momentos, devem poupar alguns jogadores para jogar contra o Real Madrid no meio de semana, não deve ir completo, né? Até porque tem alguns desfalques.
E o Newcastle também, que não é um time bobo, né? Está bem colocado aí na Premier League, é um time que faz e toma gols, né? Então vamos aí o City fez 48 gols, tomou 35, e o Newcastle fez 42, tomou 29. Time que faz e sofre em gols. Então vamos de mais de 1,5, né? E ambas marcas sim para City e Newcastle. Agora vamos de Osasuna e Real Madrid. Real Madrid que está envolvido também na Liga dos Campeões, como acabei de falar, contra o City, né? Mas mesmo assim, favoritismo para o Real Madrid nas casas de aposta, 1,57, 1,60 em média aí para o Real Madrid e 5,75 para o Osasuna. O Real Madrid, que é o primeiro colocado com 59 pontos, tem ali perto dele o Atlético de Madrid com 49 pontos. Então o Real Madrid tem um jogo muito decisivo contra o City, né, no meio de semana, tem uma vantagem pequena, vai decidir em casa, mas acredito que não pode, talvez não abra mão de todos os jogadores, porque está aí nessa briga aí no Campeonato Espanhol com o Atlético de Madrid. Porém, nunca se sabe, né? Pode poupar por ser um grande jogo que vai ter no meio de semana contra o City. O Real, primeiro colocado com 50, e o Osasuna, nono colocado com 31 pontos. Os confrontos individuais aí do Osasuna movimentados, os confrontos do Real Madrid também movimentados, e nos confrontos diretos temos um 4-0, um 4-2, outro 4-0, outro 1-2-1 e outro e 1-2-0. Confrontos bastante movimentados entre Osasuna e Real, e para esse jogo vamos de palpite de segurança, mais de 1,5. O Real Madrid pode poupar alguns jogadores, pode estar com a cabeça aí na Liga dos Campeões, então palpite de segurança mais de 1,5, já que a maioria dos jogos bateu 3 gols para frente. Então, para quem não quer se arriscar o mais de 1,5, segunda opção, aí sim, Real Madrid para vencer como segunda opção. O nosso penúltimo jogo aqui, Bayern Leverkusen, Bayern de Munique, um jogaço aí na Bundesliga, no Campeonato Alemão, 22ª rodada, o clássico aí dos Bayerns, Bayern Leverkusen contra Bayern de Munique, né? Odd do Bayern Leverkusen 2,90, odd do Bayern de Munique 2,25, odds equilibradas para um grande jogo, primeiro contra segundo colocado, porém o Bayern de Munique tem 54 pontos e o Leverkusen tem apenas 46. A diferença do Bayern Leverkusen para o Bayern de Munique são de 8 pontos. Não é nada fácil tirar aí desse time do Bayern embalado 8 pontos. Então, o Leverkusen, como joga em casa, apesar de contra o Bayern, vai ter que arrancar uma vitória aí, se quiser ficar vivo ainda pelo título, né? Porque a diferença é de 8 pontos. Em caso de derrota, a diferença vai para 11, e aí vai ficar difícil brigar por alguma coisa. O Leverkusen aí vai ter que se virar nos 30 e tentar uma vitória contra o Bayern de Munique para ficar brigando pelo título. Nos confrontos individuais do Bayern Leverkusen, movimentadíssimos. Nos confrontos individuais do Bayern de Munique, também movimentado. Nos confrontos diretos temos um 1-0, 1-1, um 3-0, um 2-2 e um 2-1. 2 gols para frente muito forte, é um clássico, é um jogo que todo mundo quer ganhar, então vamos de palpite de segurança. O mais de 1,5 novamente, 2 gols para frente, e segunda opção, o ambas marcas sim, que se confirmou em 3 dos últimos 5 confrontos diretos. Ambas marcas sim se confirmou em 3, então vamos de mais de 1,5 e ambas marcas sim, nesse jogo tão decisivo, tão disputado. Eu acredito que os dois times também possam marcar um gol pelo menos cada um. Último jogo do dia, Milan e Verona, favoritismo aí das casas de aposta para o Milan, 1,33, o Milan que é 7º colocado com 38 pontos e o Verona 15º colocado. Confrontos individuais aí para o Milan, 2 gols para frente bastante forte, o Verona também a maioria dos jogos movimentados. Nos confrontos diretos temos um 1-0, um 3-1, outro 1-0, outro 3-1 e um 2-1, né? Nitidamente aí 2 gols são bem sai bastante nesse confronto. Para esse jogo vamos de novamente palpite de segurança mais de 1,5 e segunda opção Milan para vencer. Venceu 1, 2, 3, 4, 5. O Milan venceu todos os últimos 5 jogos contra o Verona. Venceu todos os 5 jogos. Então
tem bastante favoritismo o Milan aí, principalmente jogando em casa. Então mais de 1,5 e Milan para vencer. Esses foram nossos jogos do nosso grande sábado aí movimentado, tá? Fiquem com o nosso bilhete pronto e até a próxima.